José achou graça em seus olhos e o servia ele e pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Glória a Deus. Isso aqui é o tema da campanha, tá, irmão? Mas eu vou pregar em Deuteronômio 28 e logo Deus vai contar aqui. Glória a Deus. É uma mensagem bem abençoada da parte de Deus para nossas vidas que Deus me deu. Amém, glória a Deus, aleluia. Sabe aquela mensagem que Deus te dá uma chicotada primeiro, aí tu dorme, Deus te dá mais uma chicotada, agora Deus te dá mais outra e diz, é essa que você vai pregar. É essa que você vai pregar. Eu digo, amém, Jesus. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Aleluia. Eu acordei 3 vezes na madrugada nessa noite. Quando eu acordava, a mensagem já estava na minha mente. Deus me chicoteando a mensagem. Eu digo, amém. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós, para trazermos uma mensagem, primeiramente Deus fala conosco. Ele fala conosco, nos corrige, nos ensina, para que nós possamos passar para vocês a mensagem. Agora eu quero dizer para os irmãos, pegue para você, não vai pegar e jogar para o seu irmão não, tá? Que tem crente que está na igreja e quando a mensagem começa, ele fica jogando para o irmão, isso é para ti, isso é para ti, não, pegue para você. Glória a Deus. Vamos aprender a pegar o que é de Deus para nós, porque o que é nosso é nosso. Nós não temos que entregar o que é para nós para o outro. Amém? Vamos encontrar aqui, amém? Eu vou ler aqui o versículo 7. Aí o resto eu vou ler no decorrer da mensagem. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarão contra ti, feridos, diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que o puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Fecha teus olhos. Glória a Deus. Soberano eterno Deus, Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, eu te apresento aqui a minha vida, Pai. A partir de agora, Pai, eu me coloco na tua dependência, Senhor. Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Que eu desapareça, o Senhor apareça a partir de agora, Pai. Pai querido, eu te apresento cada vida aqui, que o Senhor visite cada coração através dessa mensagem. Que o Senhor fale com cada um aqui, Papai. Pai, eu não estou aqui para brincar de pregador. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para falar com o Senhor mandar. Eu estou aqui para ser boca tua na terra. Pois, Pai, nós estamos vivendo a última hora na terra. Estamos vivendo uma apostasia dentro da igreja. Então, Papai, nos ensina a pregar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, aleluia. Ó Pai, e converte o teu povo, Senhor, na tua presença. Converte o teu povo verdadeiramente, Pai. Fica conosco, Pai, a partir de agora. Até a consumação do século. Sempre dá uma salva de palmas bem alegre para Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Querido, o tema da campanha aqui é o quê? Tudo que José colocava na mão, o Senhor prosperava, né? É uma campanha de prosperidade. Olha, vamos ver aqui Deuteronômio 28. Deuteronômio é o maior livro da lei, segundo a Bíblia. É o maior livro da lei deixado por Deus. Aqui em Deuteronômio vai falar sobre as bênçãos de Deus, mas também fala sobre as maldições. Aqui ele deixa
Uma escolha. Ou o homem, quando fala em homem, fala no geral, homem e mulher. Ou o homem escolhe as bênçãos ou escolhe as maldições. Aqui no Deuteronômio é que vai falar de todas as idolatrias que o povo gosta de adorar, imagens. Que do qual tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não sente, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda. Ou seja, imagens inúteis que não servem de nada, a não ser para escravizar o ser humano em adorar. Querido, eu quero passar para ti nesta noite. Quem adora imagem de escultura, ele coloca a imagem lá no lugarzinho, para ele adorar, ele tem que ir lá. E o Deus que eu sirvo, eu adoro no trabalho, na igreja, em casa, no banheiro, aonde eu estiver, ele me ouve. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu não preciso ter um lugar específico para ir adorar. Porque o Deus que nos ensina a ser adorador, Ele é o Deus que Ele foi crucificado, Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, Ele venceu por amor a mim e a você, querido, para que eu e você temos o direito de ser adorador de verdade, não apenas um falso adorador. Aleluia, Senhor. O que adianta eu estar diante de uma imagem? Eu saio dali, vou matar, vou roubar, vou beber, vou me prostituir. Que adoração é essa? É uma falsa adoração. Querido, o Deus que eu prego, quando você começa a adorar Ele, você muda. Você muda completamente. Você sente o desejo de viver. Tu não sente mais o desejo de estar sendo contaminado pelas iguarias do mundo. Porque tudo isso que o mundo oferece é passageiro. Mas o que Deus te oferece é para sempre. Glória a Deus. Porque Deus oferece uma vida eterna. Deus oferece uma vida que no qual quando tu fechar os olhos aqui, que tu passar para a eternidade, lá tu não terá choro, tu não terá pranto, lá tu não vai ver cachorro, tu não vai ver luto, tu não vai ver nada. Porque lá é só adoração dia e noite. São dois caminhos, querido. É céu e inferno. Ou tu está do lado de Jesus para ir para o céu, ou tu está do outro lado para fechar os olhos para ir para o inferno. Agora no inferno, a Bíblia afirma que o fogo não apaga, o bicho não morre, e você desce com os 5 sentidos para você estar aqui. Lá você sente dor, lá você grita, lá você chora, pedindo por socorro, mas não tem ninguém para te socorrer. E vai ter um bicho comendo a tua carne dia e noite. Ele come e a carne vai brotando. Ele vai comendo e a carne vai brotando. Só para te sofrer de eternidade em eternidade. É Bíblia, eu prego Bíblia. Agora aqui o que é que Moisés escreveu aqui, ó? Será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas a terra. Aleluia. Quer ser exaltado sobre a terra? Então guarda os mandamentos de Deus. Quer ser exaltado no meio daqueles que te humilham? Então começa a fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não permite ninguém pisar naqueles que servem a Ele. O que foi mesmo aqui na palavra de abertura? Davi era humilhado até o dia que ele recebeu uma unção, foi separado e foi exaltado diante de todos aqueles que humilhavam ele. Glória a Deus, aleluia. É desse jeito, Deus. Foi exaltado. Talvez tu está cansado de tanto ser pisoteado. Tu está cansado. Talvez tu não entenda a canseira que tu sente, uma canseira mental, uma canseira física, talvez tu não entende. Mas é o espíritos malignos que fica te oprimindo dia e noite. Querido, quando eu estava me afastando da presença de Deus, eu lembro, dia do meu aniversário, minha filha estava lá em casa comigo, fizeram aquele bolo, aquela alegria, mas nada aquilo me preenchia. Foi embora, eu fiquei sozinho. Nessa época eu peguei meu cerveja, foi mesquinado. Botei todo tipo de música, aquilo não me confortava. Peguei e fui dormir. E ali sozinho, deitado ali, eu falei, eu sei o que é isso.
Isso é falta de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque o vazio que tem dentro de você é do tamanho de Deus. É um vazio que só Deus pode preencher. Não tem homem, não tem ninguém que preencha o lugar de Deus, porque o lugar de Deus é exclusivo na tua vida. É verdade, Deus, maravilhoso. Exclusivo, não tem nada que preencha. Agora que Moisés adverte o povo: se vocês andares nos caminhos retos do Senhor e guardar os mandamentos, vocês serão exaltados. Aqui é uma promessa que Deus fez para o povo quando saiu da terra do Egito. Deus fez essa promessa, que daria uma terra prometida para eles. Aí vamos ler o versículo 2: todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirem a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. O que a palavra está dizendo? As bênçãos correrão até vós, quando você ter cuidado de guardar os mandamentos de Deus. Aqui não está falando que precisa nós correr, elas virão. Tem muitas das vezes que nós vemos gente crescer financeiramente e nós não entendemos. Mas talvez eles guardem o mandamento de Deus. Eles são cuidadosos, zelosos. E as bênçãos vêm até ele. Porque quando nós temos cuidado de guardar a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é verdadeira. Ela diz que as bênçãos virão até vós. Não precisa correr atrás das bênçãos. Porque o correr nos afadiga, nos cansa, mas adorar não nos cansa. Guardar a palavra de Deus, ela nos edifica cada vez mais. Quer ser abençoado? Guarda a palavra de Deus. Quer ser abençoado na cidade, no campo, no teu celeiro, na tua família, financeiramente? Começa a adorar, a buscar o Senhor verdadeiramente. Versículo 4: bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Aqui a palavra de Deus está dizendo que quando nós somos fiel a Ele, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós somos benditos em tudo. Quando diz bendito, está dizendo que nós somos uma pessoa abençoada. Bendito é ser abençoado por Deus. Bendito és tu no campo. Bendito és o teu celeiro. Bendito és os teus animais, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais. E nunca faltará pão na tua amassadeira. Tem momento da vida, irmão, que às vezes a luta chega e nós dizemos: pronto, agora não tem mais jeito. E de repente Deus abre uma porta. E você não consegue entender, Você não consegue entender. Nossa, eu estava ali aflita, já com a corda no pescoço, e Deus abriu uma porta. Sabe por que Ele faz isso? Para mostrar que Ele é Deus. É Ele que promete, é Ele que cumpre. Não há outro Deus semelhante, ou igual, ou maior do que Jesus de Nazaré. Ele é o único. Olha, vamos aqui em Josué 1, onde ele fala para Josué. Presta atenção aqui, ó. Josué primeiro é no ano seguinte, glória a Deus. Depois que Moisés escreveu toda essa lei, aí chega um tempo que Deus recolhe Moisés. Aí eu creio ali, que Moisés foi recolhido, aí o povo, agora pronto, a promessa já era. Quem estava nos liderando era Moisés, a promessa já era. O que eu acho lindo é que não precisou ninguém se purificar. Deus escolheu.
Deus chama Josué. Meu servo Moisés já foi recolhido. Agora Josué pega o povo, atravessa o Jordão e vai para a terra que eu prometi para seus pais. Quem tem promessa aqui? Levanta a mão. Então creia que as promessas se cumprirão, porque a palavra de Deus não volta vazia. É verdade, Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Agora Deus fala para Josué assim, ó. Versículo 8 aqui, eu vou ler no 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha, o livro de quê? Desta lei. Que lei é essa? Pode falar. A palavra de Deus. O livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então, glória a Deus. Então, como é o seu seguinte? Então terás quando nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Olha o que ele está falando. Aleluia. Para Josué ter cuidado, não se apartar do livro da lei, meditar nele dia e noite, que ele faz o quê? Prosperar. Aleluia. Prosperar. Quer prosperidade? Aleluia. Guarda a palavra de Deus. Faz as coisas certas, anda na presença de Deus, faz a vontade do Pai, porque não é você dentro da igreja todo desconcertado, todo errado, fazendo a tua própria vontade, e que tu vai prosperar. Não quer prosperar, querido? Começa a guardar a palavra de Deus, começa a fazer o que é certo, começa a dar certo no caminho do Senhor. Aleluia! Aleluia, Senhor, aleluia. Deus, E tu vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. aleluia, Senhor. Tu vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Aí ele diz mais para Josué. Então, aqui, ó. Então prudentemente te conserve. Como é que é? Porque meu óculos está ruim, irmão. Perdoe, tá? Qual que você falou? É o 8 ainda. É lá no finalzinho último. Como é que é? Prudentemente te converteres. Não te mandei eu. Estarei. Tenha ânimo. Não temas. Nem te espantes. Porque por onde o Senhor teu Deus teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, Senhor. Aqui ele está dizendo para Josué não temer, não se apavorar. Aonde quer que Josué fosse, ele estava com Josué. Desse jeito, Pai. Da mesma maneira ele fala para mim e para você. Para que temer? Nós temos que temer a palavra, mas não temos que temer o espanto noturno, a seta sorrateira que anda ao meio-dia, a mortandade que está assolando ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não te espantes. Aleluia. Porque o Senhor é fiel para te guardar. Aleluia. Assim como ele falou para Josué, não temas, por onde quer que andares, eu serei contigo. Aleluia. Querido, quando tu serve a Deus, você tem que ter uma certeza, uma convicção, que aonde tu estiver, o Senhor vai estar contigo. Agora, quando tu não serve a Deus, você pode ter uma certeza também, que aonde tu estiver, espíritos malignos vão estar contigo também. Mas não é para te proteger, não, é para te fazer mal. É para te fazer mal. Porque a Bíblia diz que o diabo está 24 horas ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando nos estragar. 24 horas. Isso é bíblico. Não pense que na casa do servo de Deus não passa espírito maligno. Passa. Uma certa noite dessa,
Eu estava na minha casa, passou uma entidade lá dentro. Eu fui na cozinha à noite. Quando eu volto, eu vi aquele vulto entrando ali no quarto. Eu até me balancei assim para ver se era minha sombra. Não era. Aí quando eu cheguei lá, já estava aquela cartinha de lobo, de escoto. É uma entidade chamada Exu do Lobo, que ele age nos terreiros de Macumba. Passou na tela da minha casa. Eu digo, vai, capeta, está repreendido. Passa, porque o diabo ele é atrevido. Não é porque você serve a Deus que ele não passa, não, ele passa. Ele não está nem aí. Vai embora. Só que ele não fica, porque ele não suporta a presença de Deus. Mas ele passa procurando brecha. Se ele achar, aí ele já fica, ali mesmo. Está passado já. Glória a Deus, aleluia. Agora, o que é que Josué fez? Josué ouviu a voz de Deus. Josué pegou aquele povo. A Bíblia diz aqui que o Josué passou em terra seca. O Jordão se abriu. E Josué passou com aquele povo em terra seca para a terra prometida, para receber as promessas que Deus tinha prometido. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Todo deserto tem um começo, mas tem um fim. Toda tempestade, ela vem, mas no final tem uma bonança. Eu não sei qual é a luta que tu está passando, o deserto, a tempestade, mas tenha uma certeza que se você estiver vivo na presença de Deus, no final desse deserto tem as promessas que estão esperando por você. Do outro lado dessa tempestade é uma bonança esperando por você. Somente medita na palavra, confia no Senhor, que tu vai alcançar o que Deus tem te prometido. Aleluia! Sabe o problema de hoje? É que o povo esqueceram do livro da lei. Naquela época, vamos abrir aqui em 2 Reis 22. 2 Reis Glória a 22? Deus. 2 Reis 22. Naquela época, o livro da lei tinha sido perdido. 2 Reis 22, vamos lá. E o Quias acha o livro da lei. Versículo 5, versículo 8 também. Aleluia. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Glória a Deus. Deus me deu essa palavra, que Deus quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. Aqui a palavra diz assim, ó. E o Quias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote, e o Quias, ao escrivão Sata, achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias deu o livro a Satã. E ele o leu. Então o escrivão Satã veio ao rei Safã, é verdade, perdão. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos, ajuntando o dinheiro que se achou na casa, e entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, vendo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos, e o rei mandou. E Uquias e o sacerdote e ao ancião, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão,
e a Azias, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro para fazerem conforme tudo o que de nós está escrito. Sabe quantos anos fazia que esse livro estava perdido? 600 anos. 600 anos fazia que esse livro estava perdido. É, Deus. Porque os reis idólatras começaram a colocar a idolatria em Judá. Esqueceram o livro. Esqueceram o livro da lei. Quando entrou o rei Josias, a Bíblia diz que ele entrou, ele tinha, se eu não me engano, parece que era 8 anos, se eu estou enganado. Ele começou a reinar criança. Mas aí ele começou a reparar o templo. Ele começou a seguir os passos de Davi. Começou a fazer a vontade de Deus. Querido, hoje nós estamos cheios dentro das igrejas de líderes que não estão mais fazendo a vontade de Deus. Desse jeito, Estão trocando o livro da lei por aplicativos. Eu apanhei muito hoje quando eu vi isso aqui. Eu não estava no celularzinho aqui, ó, lendo só no celular. Estão esquecendo a palavra verdadeira. Agora o que me chamou a atenção aqui, aonde que o livro da lei estava perdido? Aonde? No meio de quê? Do dinheiro. Do dinheiro. O que é que está acontecendo hoje? É uma venda de palavra. Chama um pregador para pregar. Hoje você vê. Eu estava vendo aí os Gideões. E o pregador colocou 90 mil para entregar lá. 90 mil reais. Está no YouTube, você pode entrar, você vai ver. Pregador de novo. Estão trocando o livro da lei por dinheiro. Estão se perdendo. Estão se perdendo. O que é que Jesus diz? Dá de graça o que recebeis de graça. Aí você chama o pregador para pregar e já lança o cachê dele. Eu estava vendo hoje uma certa mulher, eu não vou falar o nome, ela foi chamada para pregar numa igreja, aí a igreja deu 2 mil reais para ela. Ela diz assim: eu saí muito chateada porque só me deram 2 mil. Já imaginou isso? Eu saí muito chateada porque só me deram 2 mil reais. Porque eu fui pregar em Goiânia e me deram 3 mil. Por que eu vou pregar por 2 aqui? Ou seja, a palavra de Deus virou um comércio. Virou um comércio. O livro da lei estava perdido por 600 anos no meio do dinheiro. Mas quando o rei ouviu falar, achei o livro da lei. Que livro é esse? Quem leu que Zafão leu para ele? O livro do Deuteronômio. É lá onde está tudo. Ele é o tarô, Pentateuco, livro do Deuteronômio. Creio que foi esse que foi lido para ele ali. E ali ele viu qual lado estava o Senhor. Eles faziam culto, mas não tinham livro porque estava perdido. Quando ele mandou reparar o templo, está o livro perdido. Pastor, mas onde você quer chegar? É que Deus mandou eu e você reparar o templo do Espírito Santo. Isso aqui, ó, é o templo do Espírito Santo. Isso aqui não é para ser manchado. Isso aqui não é para andar de qualquer jeito. Porque tu és templo de Deus. Tu és morada do Espírito Santo. Repara o templo enquanto é templo. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia. Deus querido, aleluia, Senhor. Não espera. Deus irá, não, aleluia. O rei Josias, quando ele viu, que ele ouviu as palavras, ele rasgou as vestes, porque ele viu que estavam fazendo toda
Aleluia. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós chegamos em casa, em vez de nós meditar na palavra de Deus, nós vamos para o celular, vamos para o WhatsApp, vamos para o Facebook, vamos para o Kawaii, vamos para o TikTok e esquece de ler a palavra de Deus, que é verdadeira. Essa palavra é que nos edifica, essa palavra que nos dá o livramento, essa palavra que nos vai prosperar, essa palavra que nos conduz para o céu. Aleluia. Aleluia. Estamos perdendo o livro da lei para um celular, para um aplicativo de celular. Vamos procurar meditar mais na palavra de Deus. Chega em casa, abre a tua Bíblia, lê uma folha dessa aqui, um capítulo. Quando tiver um mês, vou te dar um mês lendo, tu vai ver a diferença na tua vida. Tu já vai ver o entendimento que tu vai ter na presença de Deus. Tu vai começar a entender o que é os mistérios de Deus. Você sabe por que muita gente está padecendo hoje no meio cristão? É porque perderam o livro da lei, não querem ler. Está um debate no YouTube de uma igreja. Está lá pastor e a pastora, dois homossexuais, pregando e cantando de vestido, de calça de vestido. Aí chamaram eles para um debate no YouTube ao vivo. Não durou 2 minutos o debate, que ele não aguentou. Correu. Que um pastor, que hoje é pastor, ele é ex-homossexual, ele bateu de frente. Quando você tem que mudar, tem que abotonar as práticas. Bateu de frente com ele. Eles não suportaram. Uma pastora aí que pregava, hoje casada com uma mulher, pregando uma igrejona grande, cheia de gente lotada. Meu Deus. Estamos chegando na reta final. Entra no YouTube, você vai ver muita coisa. Graças a Deus, o povo está acordando. Graças a Deus, o povo está acordando. No YouTube você é polêmica atrás de polêmica. Pega os seus falsos profetas. Estão chamando de frente, batendo de frente ao vivo, desmascarando ao vivo no YouTube. Graças a Deus, Deus abriu a mente do povo que tem dos influenciadores cristãos para bater de frente. Isso é permissão de Deus. Isso é permissão de Deus. E vai aparecer muito podre, porque a palavra de Deus diz que não há nada oculto, escondido, que não venha a ser revelado. A Bíblia diz em Apocalipse que tem 7 anjos rodando ao redor do mundo, tomando nota de tudo que nós fazemos de certo e errado. Nada passa desapercebido nos olhos de Deus. São 7 anjos. Na Bíblia se chama 7 olhos de fogo. Eles alcançam o mundo inteiro. Tudo que você faz de certo e errado, eles estão anotando e levando para diante de Deus. Para naquele grande dia, quando tu chegar diante de Deus, mas eu nunca ouvi isso. Vai estar lá o pastor Romero explicando isso aqui para você. Olha, o pastor estava explicando. Você estava sentadinho lá na cadeira. E aí? Vai ser você e Deus. Não vai ter ninguém para te defender. Não vai ter pai, filho, esposa, pastor. Não, é você e Deus. É por isso que ele manda: medita na palavra dia e noite. Medita na palavra dia e noite. Não vamos deixar o livro desaparecer por 600 anos, como desapareceu. Imagina 600 anos o livro perdido, dentro da própria casa de Deus, e ninguém achava. Perdido, dentro do dinheiro, escondido. É assim que está hoje, dentro da própria igreja. Não é diferente não, dentro da própria igreja. Você pode ver, o povo não quer ler Bíblia. Não quer ler. É por isso que eles estão caindo muito nas lábias de muitos homens falsos profetas. Aquele menino, né, que foi desmascarado aí, meu Jesus, ele começava a levantar, pum, caiu. Depois levantando. Até no meu entendimento, quem cai é quem está endemoniado. Quando você põe a mão, cai, é endemoniado. Por quê? Você pode ir para a palavra de Deus. Quando Ezequiel viu o Senhor, que ele caiu por terra, Deus disse: levanta o filho do homem, que falarei contigo. Foi ou não foi? Deus mandou ele se colocar de pé para falar com ele, não mandou ele cair não. Só que ele deitou ali porque ele não suportou, ele caiu em reverência a Deus. Em reverência ao Senhor. E Deus disse: te põe de pé.
Porque Deus, para falar com o homem, Ele fala com o homem de pé. Para falar com você, Ele quer você de pé. Para falar com você, Ele te quer de pé. Ele te quer de pé. Ele te quer meditando. Se eu fosse você, começava da glória. Porque Ele te quer de pé. É de pé que Ele te colocou. Foi de pé que Ele te pôs. E é de pé que Ele quer falar contigo. Pastor, mas Deus não fala com o morto? Não. A única palavra de Deus com o morto é assim: levanta-te. E o morto levanta. E o morto levanta. É, não é? Quem é Bíblia sabe disso. Quando ele tocou no caixão ali do filho da viúva, levanta-te. E o defunto levantou. Glória a Deus. Querido, eu vou ler lá em 2 Crônicas. Glória a Deus. Mais uma ordenança de Deus para nós aqui. Glória a Deus. 2 Crônicas 7. Aleluia. Capítulo 7. Versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. Deus está nos ensinando hoje. Essa palavra é para nos ensinar a guardar a palavra dele. Para nos ensinar a ser crente de verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. No dia que eu falei para a missionária ali, eu prego sempre com ela, Deus já tinha me dado essa palavra. Só que aí eu orava, buscar para ver se é isso. E que eu falei, Deus vai acordar por 3 vezes na madrugada e a palavra fluiu na minha mente. Falei, amém, Jesus. Eu até comentei com minha esposa hoje de manhã, não foi? Falei, acordei 3 vezes na madrugada e a palavra martelando. Deuteronômio, 2 Crônicas 7, versículo 12, capítulo. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu pai, conforme o conceito que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que... Glória a Deus. Que de mim é Israel, né? Glória a Deus. Mas eu ia ler mais em cima, mais embaixo aqui, porque eu fui lá para o finalzinho. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia ler, eu li lá no 17, perdão aí. Glória a Deus, eu li no 17, era o 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, eu se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí aqui no 14 ele diz assim, ó: e se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Mas aqui o que mais chama a atenção é que ele disse o quê? Se converter dos seus maus caminhos. Ele impede, ele cerra os céus, manda a praga. Isso porque pela desobediência do povo. Pela desobediência do povo, Deus permite todas as pragas descer
sobre o povo. Lembra dessa pandemia que teve aí? Eu estava em Manaus, em 2016, quando eu vi o pastor da Assembleia de Deus dizendo assim: está vindo uma peste sobre o mundo, não é sobre o Brasil, não é sobre o mundo. Ela matará do menor ao maior, do rico ao pobre. Desse jeito é a revelação que ele falou lá na igreja. Quando chegou a pandemia, eu lembrei da revelação que verdadeiramente Deus usou melhor. E ele foi duas revelações que ele falou e aconteceu. A outra ele disse: mais uma coisa que Deus, Dilma Rousseff será tirada. Ela vai ser banida da presidência, porque ela mexeu com os inocentes, fazendo um livro para ensinar a imoralidade sexual para as crianças. Foi dito certo. E ele era pastor da Assembleia, deu uma bem simplesinha que você olhava para ele, não dava nada por ele. Mas é na humildade que Deus trabalha, é na simplicidade que Deus trabalha. Querido, tem homens que estão rotando teologia, angelologia, bacharel, mas não tem presença de Deus. É verdade. Porque não tem humildade. Porque não tem humildade. Porque Deus trabalha na humildade, Deus não trabalha na arrogância, não. Tem muitos homens aí que, porque eles são título de pastor, eles são arrogantes, andam igual pombo, peito inchado. Se puder passar por você, onde você, ele passa longe. Mas nesse dia eu vou prestar conta com Deus, porque o dia está chegando, o dia do acerto de conta está chegando, e aí eles vão prestar conta, porque a Bíblia diz em Apocalipse que nem o orgulhoso, nem o soberbo herdará o reino dos céus, porque o céu é para os mansos, é para os humildes de coração, é para os que servem a Deus. Os céus é para isso. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Então, passe finalizar, tá? Se você esquecer dela. Glória a Deus. Versículo 7. Voltei para Deuteronômio, tá? O Senhor, ó, presta atenção aqui, ó. Vai pegando para você, porque é forte. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarão contra ti, todos diante de ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Acho que você não entendeu o que o versículo falou. Porque senão você estava dando glória aqui agora. Aleluia. Aqui a palavra está dizendo que o Senhor entregará em tuas mãos os teus inimigos, entregarão feridos. Por um caminho eles virão até ti, mas por 7 eles terão que partir de diante de ti, porque o mal não pode te tocar, porque o Senhor te dá o livramento. Aleluia. Quando o teu inimigo te afrontar, não te assustes, não te pasme, somente diga: Senhor, eu entrego em tuas mãos os meus inimigos. Faça isso, que tu verás o agir de Deus, porque a Bíblia diz que a justiça é de Deus. Nós não possamos fazer justiça com as próprias mãos. Entrega nas mãos dele, que Deus faz justiça com você. Querido, eu trabalhei numa empresa, rapidinho, e eu estava fazendo uma terraplanagem e a máquina fez isso aqui e quebrou o vidro da lateralzinha da máquina. Aí 2 caras do RH, combinado, tiraram R$800 do meu salário, sem o patrão saber, sem nada, e disseram para mim: é para pagar o vidro da máquina. Eu falei: que tiraram o patrão, não tirou. Eu falei: mas fala o seguinte, já que vocês são 2 cobras, está abaixo da minha carteira, e vocês estão na mão de Deus. E fui embora. 15 dias meu telefone tocou. Verdadeiramente Deus é na tua vida. Entrou 3 caras encapuzados, deram só de coronhada de arma na cabeça dos 2 aqui e foram embora. Não levaram nada. Foram só bater. Parecia até que eu tinha mandado os caras, mas não, foi Deus Jesus que mandou. Para mostrar para eles que Ele era na minha vida. Porque é assim que Deus faz. Ai daquele que ousar tocar no ungido de Deus. Ai daquele que ousar
Por que Davi não ousou tocar em Saul, mesmo Saul tendo se rebeliado contra Deus? Porque tinha uma unção na vida de Saul. Ele temeu a unção. Por que José prosperava em tudo? Porque José, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo vendido, mesmo sendo pisoteado, sendo acalunhado ali pela mulher de Potifar, José foi parar num cárcere, mas ele não se apartou da palavra de Deus em nenhum momento. Ele ficou cada momento da vida dele na presença do Todo-Poderoso, porque ele tinha certeza que Jesus, que Deus ia lhe dar um livramento, ia lhe fazer prosperar. José tinha o quê? José tinha promessa. Deus mostrou em sonho para ele que faria ele grande. Faria ele grande. Mas Deus trouxe José tirar ele de onde? Do meio da parentela dele, levado lá para o Egito, para engrandecer ele. Sabe que às vezes acontece na nossa vida, nós saímos da nossa cidade, nosso país, nossa terra, e não entendemos o mistério de Deus. É porque o que Deus tem para nós não é lá. É em outro país, é em outra cidade. Lá o que Deus tem para nós. Vocês três, vocês quatro. Todos vocês. Aqui, ó, todos. Ó, eu nasci na cidade, no estado do Maranhão, me criei lá, saí aos 20 anos de idade, rodei Manaus, Cuiabá, Belém, mas o que Deus tem para mim era aqui. Glória a Deus. Era aqui o que Deus tem para mim. Quebrei a cara para lá, e Deus tem essa baixinha preparada para estar na hora comigo aqui, ó. Eu acho que só você de carta daqui. Só, ninguém mais é daqui. É verdade. O Alan, você é daqui, né? O Alan também. O Alan também. Glória a Deus. Às vezes é necessário. Sabe por quê? Porque nós estamos lá no meio da nossa parentela. A gente é caluniado, a gente é espraguejado. Todos os dias você ouve o que você não quer ouvir. E Deus chega, o povo de Deus diz: vamos, chega, vem. O que é que Deus fez com Abraão? Abraão, sai da tua parentela, porque são todos idólatras. Vai para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Queridos, já vou finalizar. Que no versículo 8: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo no teu celeiro, em tudo o que puserem a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus.